Nós vamos então falar do esporte. Moisés Oliveira está na ponta da linha. E vamos lá, confirmar então, né? Como é que foi naquele momento, né? Nas últimas bolinhas que estavam ali no Globo, o Sport caindo contra o Atlético Mineiro, hein, Moisés? Um abraço. Um abraço, Vibrante. Boa tarde para você, quase boa noite. Um abraço também para os ouvintes da Transamérica, para os colegas de equipe. Exatamente, né? Ficou ali, o Sport foi o último que definiu ali seu adversário. E o detalhe é que ficou entre o Atlético Goianiense e o Atlético Mineiro. Ficou uma expectativa, eu estava acompanhando, viu, Vibrante? E eu fiz, vai ser o Atlético Goianiense. Vai ser o Atlético Goianiense. Acabou sendo o Atlético Mineiro. E aí o Sport tem esse desafio. Pela frente aí a equipe mineira, né? E um detalhe é que, a priori, essa data é para o dia 1º de maio, né? O primeiro jogo, o Sport faz fora de casa, né? Contra a equipe do Atlético Mineiro. E o jogo da volta acontece no dia 22 de maio. É o jogo na Arena de Pernambuco, ou seja, 1 de maio e 22 de maio, a priori aí essas datas para esse jogo entre Sport e Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Agora vamos ao histórico. É importante a gente falar do histórico, porque veja, o time mineiro foi a equipe que mais eliminou o Sport em Copa do Brasil, Vibrante. Foram 4 encontros, 8 jogos. Eu vou trazer aqui rapidamente, porque esse primeiro encontro aconteceu em 1995. Primeira fase da Copa do Brasil. O primeiro jogo, o Sport perdeu em Minas para o Atlético Mineiro pelo placar de 1-0. E o segundo jogo aconteceu na Ilha do Retiro e o Sport empatou em 2-2 e acabou sendo eliminado, isso em 1995. O segundo jogo pela Copa do Brasil entre Atlético Mineiro e Sport aconteceu 7 anos depois, em 2002. Ali foi já pela segunda fase da Copa do Brasil. O Sport venceu o primeiro jogo pelo placar de 2-1 e o segundo jogo tomou um vareio de 3-0 em Minas e acabou sendo eliminado. Já em 2003, pelas quartas de final, a equipe do Sport se classificou diante do Galo. Venceu o primeiro jogo na Ilha do Retiro pelo placar de 4-0 e o segundo jogo perdeu pelo placar de 3-1, mas tinha feito um bom placar em casa, fez um gol fora e acabou se classificando para a semifinal daquele ano de 2003. E após 7 anos novamente, essas duas equipes voltam a se enfrentar em 2010, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Primeiro jogo, Vibrante, foi 1-0, o jogo aconteceu em Minas, para o Atlético Mineiro, e o segundo jogo foi na Ilha do Retiro, o Sport acabou sendo eliminado pelo placar de 2-0. Ou seja, são 3 eliminações, uma classificação do Sport. É a equipe que mais eliminou o Sport em Copa do Brasil. Lembrando que o Sport está na sua participação de número 30 nesta temporada. Detalhe que o Sport começou a disputar a Copa do Brasil em 1989, quando foi vice-campeão para o Grêmio naquela época. Ou seja, o Sport tem esse histórico negativo contra a equipe do Galo. Vibrante. Primeiro jogo em Minas, é isso? Isso, o primeiro jogo é em Minas. Perfeito. Segundo deve ser no quartel do Derby, no campo do quartel do Derby. Nossa, apareceu. É o quê, rapaz? Mas por quê? Tava demorando. 8-0 lá. Aí, quem que vai pra Arena de Pernambuco? 9h30 pra ver Sport 8-0, é? 8-0 é do lascado, Tá bom, né, mano? Acabou de trazer o Moisés aí. Boa noite a todos. Boa noite. Tava bom. Começou mal, viu? Começou mal? Não, você que começou com notícia ruim. Você que começou mal, eu tô Você trazendo aqui os trouxe- dados. E sim, aí eu estou comentando em cima dos Comentando. Não. dados. Eu falei comentando em cima dos sim, dados. muito bem. Quem mais eliminou o Sport em Copa do Brasil? O Atlético Mineiro. Sem mais perguntas. É brincadeira isso, É o né? quartel Comentário do pífio. Derby. Né? O segundo jogo. Que Só isso, que o Mário? próximo jogo do Sport é pela Série B e a viagem acontece quando? Ou como diria Mário na época, né, que ele começou em rádio, a viagem dar-se-á quando? Ô, Vibrante, a informação que eu... Aí é bronca. Desculpa, Vibrante. Ô, Vibrante, a viagem... Eu entrei em contato com o pessoal da assessoria de imprensa e o Sport viaja amanhã à tarde. Tá? A informação que temos é que o Sport viaja amanhã à tarde. E aí não tem voo direto, né? Até Manaus. Eu perguntei a logística como é que seria, mas acredito eu, não foi passado, tá? É o que eu tô achando, é um achismo mesmo, que o Sport vai até São Paulo, Manaus.
mas ainda não está confirmado pela assessoria de imprensa. Mas viaja sim amanhã, né? O Sport ainda não divulgou a logística até Manaus para enfrentar a equipe do Amazonas. Vibrante. Certo. Um outro detalhe é sobre contusões. Eu acho que eu até fiz esse questionamento para você anteriormente, mas é sempre bom a gente dar uma confirmada. Tem alguém se recuperando? Tem alguém que está fora dessa partida, hein, Moisés? Vibrante, do que hoje são utilizados, não. 100% para poder utilizar todos os atletas nessa partida de estreia, ou seja, força máxima. Já existe ali, né, o Baraca, que está no processo de transição, como eu trazia ontem, e também, né, a questão do Renzo, que está fora da temporada praticamente. São apenas esses dois atletas. Mas força máxima para estrear contra a equipe do Amazonas. E agora à tarde o Sport oficializou a contratação do Dalbert, lateral esquerdo, que está chegando aí para reforçar também a equipe leonina. O detalhe é que tem até sexta-feira para o nome do atleta sair no bid. Outra informação, o Sport também contratou o atacante, o Vinícius Faria, mas ainda não oficializou como jogador do Sport. Vibrante. Legal. Então, tá tudo dito aí. E sobre o Amazonas, que tem treinador novo para começar a Série B, mas além do anúncio do novo técnico, você teria outras informações aí sobre o time manauara, Moisés? Vibrante, o técnico, o Adilson Batista, né, que vai estrear à frente da equipe manauara, ele não terá para esse jogo Pedro Henrique, né, volante, né, dessa equipe, está fora dessa partida, né, para esse jogo. A informação que temos é que esse atleta é o único desfalque para essa partida. No mais, ele vai com força máxima, né, do que tem, do time que entrou em campo contra a equipe do Manaus e perdeu o título, né? Acabou sendo vice-campeão. E aí o treinador, o Luizinho, né, acabou sendo demitido porque o Luizinho vinha fazendo alguns jogos complicados, né, não estava rendendo tanto como era aguardado pela diretoria do Amazonas. Né? Ele foi eliminado da Copa Verde, é verdade que chegou na terceira fase da Copa do Brasil, mas o fato de ter perdido o título para o Manaus, da forma que foi, prejudicou ainda mais a questão da permanência dele na equipe manauara, né? No time do Amazonas. Com isso, o Adilson Batista vai estrear à frente do time, não terá o Pedro Henrique, volante, e vai mexer muito pouco nessa equipe, a informação que temos de Manaus. Ele deve ir a campo com Edson, Marden, é o goleiro, a lateral direita com Ezequiel, a dupla de zaga Ivan, Alvarinho e Fabiano, e a lateral esquerda com Renan Castro. O meio-campo, Xavier, Diego Torres e Rafael Tavares, e o ataque, Cauã Barros, William Bárbio e Sassá. Essa deve ser a equipe comandada pelo Adilson Batista para enfrentar a equipe do Sport no sábado, Vibrante. William Bárbio, Sassá. Tem Jô nesse time? Tem Jô, mas Jô sempre tá entrando no segundo tempo. O animal. Jô é banco. Tu quer chegar onde? Jô é banco? Não, em canto nenhum. Quem vai chegar é Diego, para avaliar o potencial desse time, do Amazonas, né, com essa provável escalação. Não é escalação cravada ainda, até porque é treinador novo, mas é uma provável, né, é um esboço de escalação. Esse time está em que escalão aí, Diego? É um time muito bom, é razoável, né? Como é que você avalia o Amazonas? Então, Vibrante, o Amazonas é uma equipe que deve brigar pela permanência na Série B, né? Como já falei em outros debates, o Amazonas vem um aporte financeiro de 70 milhões de reais para esse ano, né? Quer fazer bonito nessa estreia para a Série B. É uma equipe experiente, conta com jogadores veteranos, né? Tem o próprio Jimenez, que já passou pelo Náutico. Tem o Diego Torres, meio campista de muita qualidade, que passou na equipe do CRB. Tem o Guilherme Mantuan, que já foi do Corinthians. Tem o Alvarinho, que foi do Coritiba. Tem o Patrick, também lateral direito. Fabiano também, que é lateral esquerdo, mas nesse Amazonas, que joga de quarto zagueiro. Então é uma equipe bem experiente, é um time bem encorpado. Vem fazendo novas contratações recentemente. O Matheus Melo acertou seu empréstimo junto ao Santa Cruz ao Amazonas. É uma equipe de meio de tabela, Vibrante. Quer fazer bonito nessa estreia e deve ser, sim, um adversário um tanto complicado jogando na Arena da Amazônia. Agora, esse aporte financeiro é um belo de um aporte, viu? Anual. Não é? Aporte grande, rapaz. Sim, 70 Vibrante. Milhões. 70 milhões, uma equipe que é uma equipe de empresários, né? Fundada em 2019. Conta com jogadores experientes, jogadores rodados do futebol brasileiro, né? Patrick, Fabiano, Ezequiel, Edson, Marden.
está para acertar com o Dentinho, atacante que foi revelado no Corinthians, passou anos no futebol da Ucrânia, quer fazer bonito, não quer ser um mero coadjuvante. Em princípio, tá com a equipe para se manter. Mas se conseguir ficar na parte de cima da tabela, na metade de cima, pode até ser uma grande zebra, a onça pintada. Essa onça no máximo fica em 15º, 14º. Ah, aí também não é difícil. Você é mãe de Iná agora? Não, tô fora. Ganhar do esporte, tudo bem, mas ficar em. Então, O quê? Em 4? Peraí, calma. Peraí. Não, Ganhar eu do falei, esporte, eu falei tudo da bem, né? metade de cima. Tá Metade, certo. qual seria a metade Não, de cima? do 10º pra cima. Não, peraí. Se ficar em nono, um estreante, Ah, fica não é grande coisa, não? É claro que é, mas Então. não fica não. Fica não. Ô, Vibrante. Você seria a Juma Marruá, nossa? Não, eu tô fora. Representada daqui? Peraí, aí é Zé do Carmo, amigo. Não sai no carro nada, você, animal. Ô, Vibrante. Vamos na interatividade? Porque aí depois o Moisés pode responder alguma dúvida do amigo ouvinte. 973-4440-47. Trânsito em destaque também. Diga, Mário. Vamos lá então aqui com as mensagens. O Sport já goleou o Atlético no Mineirão 6-0 com 5 de Leonardo. Exatamente. É bom lembrar. Grande abraço, Dário dos Santos. É bom lembrar, viu, Mário? Traga boas notícias, tá vendo? Você que moça? tava secando o esporte. Eu não, eu tô fora disso aqui. Boa noite, Vibrante. Aqui é George Reis, torcedor do esporte. Não concordo dos 80-20. Futebol é no campo. E quantos favoritos caem no campo? Ele deve estar se referindo Ao meu percentual. ao percentual da Copa do Brasil, né? Isso. Mário é site mesmo? Como é que é, Jorge? Total. Tô fora. Eu nem internet tenho, Jorge. Eu tô De quebrado. 0 a 100, na probabilidade do Mário ser site, 100. Tô fora. 100. Boa noite. Romário vem jogando o campeonato de cinquentão do Rio. Ele tinha se aposentado do profissional, mas está na ativa. Ele tem 58 anos, viu, Galego? Ele assinou contrato com o clube que ele mesmo é presidente, que é o América, né? Exatamente. Vai jogar a segunda divisão do Carioca. O meu Ameriquinha lá do Rio de Janeiro vai subir com o Romário. Boa noite, Carlos Eduardo e Vibrante. Cadê? Não, cada jogo é um jogo. O primeiro é lá e depois a gente joga em casa. Um abraço, Rafael de Macapá mandou aqui a mensagem. Carlos, Mário, boa noite. Férias do esporte. Vocês acham que o Esporte Clube do Recife tem condições de passar pelo Atlético Mineiro com o elenco que tem e o futebol que está jogando? Aqui é Vitor Marinho, de Boa Viagem. Está fazendo a pergunta, Vibrante. Não, minha opinião é muito semelhante à do Diego, com ampla vantagem, amplo favoritismo para o Atlético Mineiro. Mas se tem um percentual, por menor que seja, é óbvio que no futebol é possível. E assim, o Sport não tem um time ruim. O Sport não tem um time... Pelo contrário, o Sport, para a Série B, tem um dos melhores times. Só que a gente está comparando, para mim, com um top 3 do Brasil. Então não vamos usar de utopia, né? Um favoritismo muito grande. Não é um 60-40, na minha opinião. É por ali mesmo, é 75-25, 80-20, mais ou menos por aí. Na probabilidade para dar Atlético na cabeça. Né? Mário, mais uma pra gente fechar? Boa noite, Vibrante. Vocês não acham que Pablo Diego devia pegar o beco? Esse Mário Jumento Júnior só diz besteira. Robson Rocha, de Jardim Atlântico, em Olinda. Duas verdades. A primeira é que você é um jumento mesmo, só fala bobagem. E a segunda é que o Pablo Diego já vem devendo muito no futebol que vem mostrando. Então, eu vou alegrar aqui ao Robson Rocha. Esporte e Atlético Mineiro, né, Robson? 5-0 Esporte. Eita. 5-0. Ele quer que eu minta, eu tenho que mentir. Se bem que eu não gosto de mentir. Mentira não é daqui a comigo, pouco a mas gente já que volta. ele quer que eu minta, ele vai fazer o quê, né? Rapidinho aqui, o Sport vai enfrentar a equipe de Manaus após 18 anos, viu, Vibrante? A última vez que isso aconteceu foi em 2006, contra o São Raimundo. O Sport venceu os 2 jogos e aquele ano o Sport subiu para a primeira divisão com 64 pontos. Ou seja, 18 anos após, o Sport volta a enfrentar uma equipe de Manaus. O meu convidado será o Tite Ortiz e hoje, na Arena de Pernambuco, o Sub-17 do Sport acabou perdendo para o Fluminense. Ei. Primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, perdeu pelo placar de 2-1. Detalhe é que o Sport tomou o gol no finalzinho após Mário Júnior chegar na sala.
Pelo amor de Deus. Agora é minha? Foi uma triste coincidência. Mas viu? Foi. se pode se ganhar de 1 a Você 0 chegou lá. no estúdio, o Sport E, tomou gol. e um detalhe que ele chegou aqui à rádio, chegou de preto, né? Preto simboliza o quê? Foi. Luto. Não, que luta. 1 a 0 lá vai pra pênalti, né? Isso. Só o Leão ganha, 2 a 0. Tá bom.